e chegar aqui e ver esta casa cheia, galeria aqui embaixo. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, né? Cada vez mais o povo está sedento, isso é muito bom, né? E sermos igreja é testemunharmos com as nossas respectivas vidas a graça do Senhor. E quando nos reunimos como igreja, também ali nós meçamos o nível de fome e sede de cada indivíduo. Então, quem congrega? Aquele que tem fome e sede de Deus. Então, quanto maior a fome, quanto maior a sede, mais a disposição em congregar. E isso é extraordinário. Não é à toa que o escritor aos Hebreus disse: olha, não deixem de congregar, não deixem de congregar, porque isso daqui é bom, isso aqui aquece o coração, isso aqui alinha mente e nos direciona para o futuro que Deus quer para todos nós. Diz o bispo J.B. Carvalho: eu estive no futuro e gostei, é lá que eu quero estar. Então a percepção dele é: no Evangelho nós não precisamos esperar o amanhã para viver o excelente hoje. No Evangelho já sabemos o que está por vir, porque Jesus já nos disse, e nós lutamos com as armas que o Senhor nos deu para que o hoje, no agora, possamos viver esses acontecimentos ou essas provisões, essas ações extraordinárias de Deus. Então, fique focado nessas verdades e vamos avançando. Pega a sua Bíblia, Marcos capítulo 4, nós vamos ler o versículo de número 34. Enquanto você procura, sexta-feira agora, dia 11, nós teremos, dia 8, teremos um aniversário da irmã Maria Alice. Hoje o Luan faz aniversário, mas dia 8 a vovó dele também fará aniversário. E aí, no dia 11, sexta-feira, ela convida toda a igreja, que aqui vai ter um culto em ação de graças pela vida dela, mas também terá uma pequena recepção posterior ao culto, e ela gostaria que todos, olha que coisa incrível, né? Ela: pastor, será que daqui? Eu falei: não, vamos fazer um terraço. Então, assim, nós estamos convocados para estarmos aqui às 7h30 da noite, na próxima sexta-feira, lá na casa dela, no terraço que ela também tem. Não daria, né? Não dá. Eu falei: aqui do lado, pastor. Eu falei: também não dá, vai ser lá no terraço. E aí vamos fazer lá no terraço e vai ser incrível, tá certo? Se você quer ajudar ou pode de alguma forma, procura a irmã Maria Alice. Ela já passou muitas coisas para a irmã Ivone, perguntando, né? Célia, não sei se ela já falou também. Então, Maria Alice é daquele tipo: não, tá tranquilo, tá de boa. Então, vai nas duas, que é mais fácil achar nas duas do que nela. Então, vai nas duas, e aí, e tal. Às vezes, ajuda é só abraçar mesmo, entende? Assim, ou um guaranazinho para ajudar, alguma coisa do tipo, e vai ser muito bom. Tendo dito isso, eu quero hoje pregar sobre o a sós com Deus. Essa é a temática da manhã. O a sós com Deus, o a sós com Deus. E eu penso que você já tenha recebido já tenha encontrado essa passagem. Então, ao ler, você acompanha na sua versão, quer seja eletrônica ou papel, ou ainda nas telas. E aí diz assim a palavra: e nada lhes transmitia sem usar parábola. Entretanto, quando estavam em particular com os seus discípulos, explicava-lhes tudo claramente. Lá na versão NVI diz: e quando estava a sós com os seus discípulos, os explicava tudo claramente. O a sós com Deus, o a sós com Deus. O Senhor Jesus se importa com todos. O seu cuidado é inexplicável, há de convir. Não tem como explicar o cuidado do Senhor. Nós ouvimos crentes em Cristo Jesus falando: Deus é muito bom, Ele sabe como cuidar de todos nós. E vemos pessoas que também não são praticantes, não são discípulos, mas que não ousam falar que Deus não cuida deles. Ao contrário, dizem com todas as letras: Deus cuida de mim.
O cuidado de Deus é inexplicável. Foi assim quando estava caminhando nas ruas de Jerusalém e nas circunvizinhanças. Seu olhar de ternura atraía a si inúmeros feridos. As suas palavras levantavam os abatidos. Suas ações eram propagadas e multidões o cercavam. Onde Jesus estava ali multidões que tentavam de alguma forma tocar nele, de alguma forma se aproximar, de alguma forma pegar um pouquinho daquilo que estava sendo exalado do Senhor. Acredito, pelo contexto bíblico, que a pressão das multidões era tão grande sobre Jesus, que o atrapalhava inclusive de comer, de levantar a mão, de beber água, ao ponto dos próprios familiares de Jesus temerem pela saúde e vida dele. As pessoas estavam ali carentes, desejosas de receberem atenção, e em Jesus, por mais que pressionado estivesse pela quantidade de pessoas, eles, as multidões, encontravam no Cristo a atenção necessária, a palavra necessária, o olhar de ternura e as ações que curavam. E juntamente com aquelas multidões, estavam ali os discípulos, bem pertinhos de Jesus, o cercando, vendo, ouvindo, testemunhando. Mas há de convir que é fato que no ajuntamento dessas pessoas existiam pessoas de bem e pessoas más, pessoas bem intencionadas e mal intencionadas, pessoas que estavam ali querendo realmente receber do Senhor aquilo que Ele estava dando, receber o alimento espiritual, receber o toque sobrenatural, mas existiam também pessoas ali que estavam movidas por invejas, por sentimentos facciosos. Em um grande ajuntamento, sempre terão pessoas que querem o bem, mas sempre terão pessoas também que querem o mal, porque são pessoas. Jesus poderia repreendê-los, expulsá-los. É bem verdade que em algumas passagens ele faz isso, porque o ambiente cercado por pessoas pessimistas, pessoas que estão ali literalmente agindo para frustrar ações ou ainda assim fazer com que passos não sejam realizados, são extremamente maléficos para algumas ações espirituais que precisamos tomar. Logo antes de ressuscitar a criança, Jesus expulsa aquela quantidade de pessoas que só estavam lá para achincalharem aquele momento, trazerem zoação ao Cristo ao dizer: ela não morre, não está morta, ela está dormindo. Por isso que eu tenho muito cuidado sobre brincadeira sadia e brincadeiras sarcásticas. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que contamina o homem é o que sai. São as palavras, são as brincadeiras, são literalmente as ações articuladas para quebrar uma marcha que está sendo abençoada. Morrer, deixa morta. Ressuscitar, está doido. E assim parece. Obrigado, Senhor. Abre uma aspa aqui. Parece que assim inúmeras vezes na nossa vida, às vezes temos situações aleluia, temos situações mortas na nossa casa, e como pessoas responsáveis lutamos, buscamos de todas as formas trazer a solução para aquilo, mas quando nós chegamos com a solução, encontramos em nossas respectivas casas um ambiente de pessimismo, de descrédito. E Jesus nos ensina que para um milagre, obrigado Espírito Santo, para um milagre acontecer,
na nossa casa, nós precisamos expulsar tudo aquilo que não faz parte da essência de Deus, que é a esperança. Quantas pessoas estão presas nesse exato momento, quantas casas estão presas nesse exato momento, as palavras facciosas, invejosas, ultrajantes, a ações totalmente desprovidas de esperança. Quantas pessoas estão nesse exato momento dizendo, não vai acontecer, nunca vai realizar isso. Recebemos uma palavra poderosa na consagração: consagre tudo o que você é, consagre tudo aquilo que você tem, consagre todos os seus feitos, consagre todas as suas ações, consagre todas as suas decisões. E se não recebeu, porque o nosso coração não está pronto para recebermos ainda, mas há de chegar o dia em que receberemos, estaremos prontos, como bons mordomos cuidaremos, e como pessoas sábias multiplicaremos aquilo que Deus nos deu, e o nome dele será glorificado, e nós nos alegraremos nessa vitória. Vigie e olhe as pequenas coisas. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Potencialize o ambiente da sua casa. Empodere os seus filhos e filhas, o seu cônjuge. Levante mãos santas, a começar dentro do seu lar, aleluia, abençoando a sua casa, abençoando, aleluia, obrigado. Estava aqui mais cedo e na consagração andei aqui, e o Espírito do Senhor falou no meu coração, sabe, não estou pedindo para você acreditar, mas tem coisas que acontecem. Coloque as mãos sobre os bancos, sobre as cadeiras, ore, não sabemos quem vai sentar, mas ore sobre isso. E eu fiquei pensando naquilo, aquilo mexeu comigo de manhã. Então, quando chegar na sua casa, impõe as mãos na sua despensa, impõe as mãos sobre a sua geladeira. Que isso? Que maluquice é essa? Meu irmão, só vive algo inédito aquele que se esvazia daquilo que já aconteceu. Eu estou aberto para o inédito. Aleluia, meu Deus do céu. Eu estou aberto para o inédito de Deus. O que foi, já foi, meu irmão. Mas eu sei que tem provisão sobrenatural. Como a minha despensa vai chegar? Se Deus mandou o corvo alimentar Elias, ele pode mandar qualquer um para trazer a provisão. Eu tive uma experiência de ajudar uma pessoa de rua, e depois voltar, a pessoa não estava. Já contei aqui, para mim aquilo era um anjo. Ouvindo de um aluno esses dias, ele falou que foi ajudar uma pessoa, ajudou a pessoa, comeu com a pessoa, pagou um lanche para a pessoa, colocou no albergue, aquele lugar só para dormir, e avisou, olha, o que ele precisar comer, pode me avisar que eu vou pagar tudo. E aí foi no outro dia, falou, e a pessoa pegou alguma coisa? Não. Aí foi lá no albergue, o administrador do albergue, o fulano de tal entrou aqui ontem, e aí a pessoa falou, o quê? Não, ninguém entrou aqui. Não, ele estava aqui alojado. A pessoa virou para ele e falou assim, não, por esses dias ninguém entrou diferente. Eu não sei vocês, mas eu acredito que nessas idas e vindas, nós podemos estar sentando com anjos e comendo com eles. Que coisa doida, anjo e espírito. Anjo comeu com Abraão, por que não pode comer comigo? Para onde vai a comida? Não sei, pergunta para Deus quando chegar lá no céu. Mas acontece, o inédito só acontece para quem está esvaziado do que já aconteceu. Estou pronto, Senhor. Expulsa tudo aquilo que não é legal dentro da sua casa, da sua mente, do seu coração. Crie uma atmosfera, um ambiente de milagres. Deixa pronto. Senhor, a casa está pronta. Quando quiser, está aqui já.
Não espere o Senhor mandar tirar a pedra, vai por fé e já tira a pedra, fala, a pedra já foi tirada, só falta ressuscitar Lázaro agora. Eu já entendi que tem parte que é minha, então já tirei a pedra, já aprendi lá em João capítulo 11. Jesus estava cercado, fecha o aspas, né? Jesus estava cercado por inúmeras pessoas com sentimentos bons e não tão bons assim, mas juntamente com essas pessoas lá estavam os discípulos. E olha que coisa extraordinária, Jesus não apenas os permitiu ouvir, ver, mas ele também os ensinava a ter discernimento. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, não fala nada, só observa, está vendo essas pessoas? Assim também será com vocês. Existirão pessoas que estão no ajuntamento, querendo a glória de Deus, e terão pessoas no ajuntamento que querem a glória dos homens. Segundo o reverendo Hernandes Lopes, o que não é glória de Deus é vanglória. Existirão pessoas que querem tocar na glória de Deus, e existirão pessoas que querem a vanglória, querem ser aplaudidos, querem continuar sendo conhecidos como os mestres, os religiosos, os grandes sábios. Muitas coisas eram faladas e se faziam fáceis de serem compreendidas pelos simples. Mas, para os religiosos, o que Jesus falava era difícil de ser compreendido. Um copo só pode ser cheio se estiver vazio. No contrário, será necessário manter o líquido que já se encontra no copo ou jogá-lo fora para receber um novo. Todos nós temos essa possibilidade de decisão. Porque os simples entendiam, o copo estava vazio. Porque os religiosos não compreendiam, porque o copo deles já estava cheio, ou os copos estavam cheios. Cheios de quê? De religiosidade, de dogmas humanos, de conceitos puramente humanos. Estavam tão cheios de passos, estavam tão cheios de processos, que chega um novo e eles estavam cheios para receber um novo. Porque o que Jesus falava era difícil desses homens compreenderem, porque eles estavam cheios daquilo que os homens falaram, mas estavam vazios daquilo que Deus estava dizendo. As parábolas de Jesus eram fáceis para os simples, mas eram complicados para os religiosos. Nós encontramos pessoas assim, que para alguns há uma simplicidade de receber um novo da parte de Deus, mas para outros estão tão presos aos seus dogmas religiosos, que eles são verdadeiros resistentes à glória de Deus. Foi lançado aí, na última eleição, um jargão, que depois descobri que é mais antigo do que eu, que diz assim, se fere a minha existência, eu sou a resistência. Aí até brincaram dizendo, vai planeta, né? Que é o Capitão Planeta que falava, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta, vai planeta. Eu assisti muito esse desenho, lá naquela época. Mas é mais ou menos isso, os religiosos, se ferirem a minha existência, eu me torno a resistência. E essa frase, sem crítica, é apenas analisando o contexto. Não estou dizendo que está certo quem é resistência, que eu não deixe ser. Não é esse sentido. Entenderam isso? Entenderam? Estão de boa? Não tem a ver com isso. O que tem a ver é aplicar a frase a essa realidade. Jesus chega com o novo, fere o conceito daqueles religiosos, porque até então o destaque entre o povo eram eles.
Mas chega Jesus e com a simplicidade as multidões seguiam Jesus e deixavam-os de lado, ao ponto deles mesmos passarem também a seguir Jesus, não com boas intenções, mas com más intenções. A frase então faz sentido aqui porque se fere aquilo que é o meu mundo, se fere e destrói aquilo que é a minha realidade, eu vou ser oposição a você. E esses religiosos não conseguiam entender o que Jesus estava fazendo, porque naquele contexto, eles em vez de agirem ali com cuidado, mas se abrirem como Nicodemos, que também era um como eles, que era um príncipe entre o povo, mas que ainda que fosse na noite, chegou lá e falou lá, o que eu tenho que fazer? Jesus é categórico, nasce de novo, João capítulo 3, mas esses não queriam nem dialogar com Jesus, o que eles queriam era destruir Jesus. Eles estavam pouco ligando para o que Jesus estava fazendo, realizando, e eles estavam querendo destruir Jesus, não era para o bem do povo, eles estavam querendo destruir Jesus, porque talvez eles poderiam voltar a aparecer pela vanglória deles, eles voltariam a ser aplaudidos nas praças, eles voltariam a ser ovacionados, eles voltariam a serem procurados para conselhos. Por isso o desejo de destruir Jesus era para uma autossobrevivência. Eles não conseguiam compreender as parábolas porque eles estavam cheios de sentimentos facciosos. O novo às vezes assusta, mas precisamos analisar, discernimento, se o novo vem de Deus ou se não vem de Deus. Se vem de Deus, mergulhe, porque é o que é de Deus para a sua vida. Um dia perguntei à minha avó, como é ter discernimento, vó? Aí minha avó falou, ore. Eu falei, mas é só orar? Tem que ter alguma forma. Ela falou, ore. Eu falei, como assim? Quem ora anda com Deus. É a presença de Deus que vai te falar o que é e o que não é da parte dele. Quem é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Quanto mais íntimo de Deus, mais os meus olhos se abrem para as circunstâncias à minha volta e no meu coração eu ouço o bradar do Espírito Santo dizendo, é da minha parte? Não é da minha parte. Existia compreensão comum e sempre entendiam a mensagem, porém os íntimos, olha que coisa maravilhosa. Tem coisas que nós falamos e todos entendem, mas para os íntimos, Deus tem mais profundidade. Não tem aquilo que as pessoas não deixaram de compreender, elas compreenderam, mas quando vão para o a sós, elas saem da linha da compreensão e vão para a linha da profundidade. Eu compreendi, eu entendi profundamente aquilo que ele disse. Para a multidão, para as multidões dos simples, eles compreendiam, mas para os discípulos, Deus tinha profundidade naquilo que Jesus estava falando. Às vezes, um dia, no discipulado com o Thalita e Cavoli, eles perguntaram, mas parece que a gente se entrega tanto, e o que dá? Às vezes as pessoas não compreendem, às vezes as pessoas não dizem, às vezes as pessoas resistem, como fazer? Eu falei, olha, percebamos uma coisa, para as multidões, Deus tem aquilo que é compreensível, mas para os discípulos, Deus tem algo especial. As multidões ouvem aleluia, obrigado, Senhor. As multidões ouvem as palavras do Senhor, mas os discípulos entendem o coração do Senhor Jesus. Existem pessoas que se contentam com as palavras, mas existe uma geração que quer saber o
como está o coração do Senhor, o que está no teu coração. Tem palavras que nós falamos e pessoas entendem, mas os íntimos, não é assim quem é casado? Às vezes o casal fala, todo mundo passa desapercebido, mas quem está ali, ó, juntinho, fala, ih, tem alguma coisa estranha, porque entendeu não só palavras, mas entendeu também o coração. Fala, já entendi, já compreendi isso. Para as multidões, o Senhor tinha palavra, mas para os discípulos, o Senhor tinha profundidade. Existem ensinamentos do céu que só são revelados aos discípulos. Só são revelados àqueles que abrem mão, daqueles que pagam preço, daqueles que carregam a cruz, daqueles que renunciam, daqueles que dizem não aos seus desejos. Não estou dizendo desejos pecaminosos não, que tem desejos que nós abrimos mão, que não são pecaminosos, mas nós abrimos mão porque nos parece melhor o céu do que aquilo que estamos a realizar. Existe sim ensinamentos que são só revelados para aqueles que estão ali andando o dia inteiro com Jesus, que estão ali do ladinho dele, comendo quando ele come, passando fome quando ele passa fome, orando ou dormindo na hora que ele vai orar, mas não importa, estou aí, hein? Qual o nível que eu vou receber do Senhor? O nível que você entregar no altar de Deus. Se você entrega o seu tudo, Deus te dará o tudo do céu. Mas se você entrega partes, Ele te dará partes. Qual o nível de intimidade que eu posso ter? O nível de entrega que você está se doando diante do Senhor. Deus está dando A, algo extraordinário, Deus está dando B, algo extraordinário, eu quero para a minha vida. Primeiro, acaba com esse sentimento invejoso, terrível, infernal, diabólico. E segundo, faça o seguinte, o que eles estão fazendo e não estão fazendo, estão se entregando. Então eu preciso aprender com quem está tendo sucesso. Eu também, se quero viver o extraordinário de Deus, eu preciso no mínimo me entregar da mesma forma. Buscar da mesma forma, me consagrar da mesma forma, me dedicar da mesma forma. Quem tem será dado ainda mais, mas quem não tem, até o que tem vai ser retirado. Para Abraão, ele tinha um destino desconhecido até então. Olha a profundidade com os discípulos, para aqueles que são íntimos. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que ainda vou te mostrar. A Bíblia não disse que Abraão questionou, Abraão pegou e saiu. Minha filha falou assim, por que Abraão foi o pai da fé? Foi isso que ela perguntou, o pai da fé. Porque eu perguntei, por que Abraão foi o pai da fé? Ela respondeu para mim, porque ele obedeceu. Eu falei, sim, ele obedeceu sem questionar. Às vezes nós obedecemos, mas antes questionamos. Nós até obedecemos, porque fomos vencidos pela nossa consciência. Abraão não precisou ser vencido pela consciência, ele simplesmente obedeceu. Para Isaac, Deus reservou a bênção dobrada. Para Abraão foi Isaac, no filho da promessa. Teve Ismael, mas vamos pela promessa. Para Abraão foi Isaac. Para Isaac foi bênção dobrada, Jacó e Esaú. Para Jacó, Deus reservou a multiplicação, foram 12. Fora os agregados depois. Porque o coração grande sempre recebe agregados. Para uma família abençoada, sempre tem água para colocar no feijão. E completa com farinha para engrossar o caldo. Em José, enxergamos a promoção e a provisão. Em Moisés,
enxergamos o reencontro e a libertação de um povo. Em Josué, enxergamos as conquistas. Ao ver Moisés entrando na tenda, Josué aprendeu a depender do Senhor. Aleluia, meu Deus. Não existe líder que seja forte ao extremo que não possa cair. Quanto mais de joelhos estivermos diante do Senhor, mais de pé nós permaneceremos. Mas quanto mais em pé diante do Senhor, mais propensos à queda estaremos. A posição ideal diante de Deus não é em pé, a posição ideal diante de Deus é no mínimo ajoelhado. Eu não estou dizendo por causa de oração, não. Eu sei que a gente ora ajoelhado. É o sentido espiritual que estou falando. É o sentido de dependência. Sansão, Deus deu a força. A Débora, Deus deu conselho e liderança. Em um tempo de machismo, Deus levanta uma mulher com conselho e liderança. Deus é tremendo, né? Meu irmão, ele quebra o conceito humano. As feministas piram por isso, porque lá atrás Deus já valorizava as mulheres. Ah, meu Deus do céu, é de pirar o cabeção. Deus pega em um ambiente patriarcal e levanta uma mulher conselheira e líder. Em Samuel enxergamos a bênção da obediência, em Davi a restauração da adoração, Elias e Eliseu a caminhada profética, o enxergar o futuro e trazer para o presente, em João Batista o preparar o caminho, aos discípulos ele concedeu ver, ouvir e também serem enviados para realizarem as mesmas obras do Pai. Para todos esses, o a sós com Deus foi essencial. A sós com Deus é importante. O a sós com Deus é essencial. Porque às vezes o Senhor nos leva para o deserto. É porque ali no deserto Ele está nos preparando para coisas melhores. É porque no meio da população tem muitas vozes, a gente não consegue ouvir a voz dele direito. Então ele nos leva para o deserto, para nós nos realinharmos, redefinirmos a nossa audição, recompassarmos os nossos passos, para andarmos na direção que ele estabeleceu. Obrigado. Quem tem chamado não olha para trás. Quem tem ministério não se envolve nos negócios desta vida. 2 Timóteo capítulo 2, ou 1 Timóteo capítulo 2, se não me engano é 2 Timóteo capítulo 2. Quem achou aí depois só passar. Ou é 2 ou é 1 Timóteo? 1 ou 2? Quem se alistou não se envolve com os negócios desta vida. A obra que Deus começou por sua vida, Ele quer alcançar toda a sua casa. Ele não quer que a sua família tenha viciados, pessoas que estão se autodestruindo e destruindo quem amam também, porque a gente acaba amando tanto que acaba também defiando com aqueles que estão defiando. O que Deus está estabelecendo a partir da sua vida é uma restauração de toda a sua família. Por isso não pare, não retroceda, até que o último seja salvo. Continue orando, intercedendo e testemunhando com as suas ações. É 1 ou 2 Timóteo? 2 Timóteo, capítulo 2. 2:4, obrigado. Gravem isso. Os segredos só são contados no secreto. Você pode repetir comigo? Os segredos só são contados no secreto. Para não quebrar o costume, vira para quem está ao teu lado e fala isso. Fala, os segredos só são contados no secreto. Ninguém conta segredo no público, é no secreto. Dá para dar um amém aí?
Por que é importante um a sós com Deus? Porque Ele tem segredos para te contar. Mesmo com todas as atividades e responsabilidades, o Senhor nos ensina também hoje a importância do a sós, o a sós com Deus. Minha oração é que Deus continue ministrando ao seu coração de forma extraordinária, poderosa, que você mergulhe. Adolescentes, Deus já tem um futuro de vocês lá nele. Se eu sou vocês, então eu decido ser inteligente, eu vou nele, porque ele já tem tudo nele. Então ele já tem a minha profissão, ele já tem a minha formação, ele já tem o meu relacionamento, ele já tem o meu casamento, então eu vou nele. Tenho conversado aí com algumas pessoas, quem conversou vai se identificar com isso. Onde eu vou encontrar a pessoa certa para a minha vida? No Santíssimo Lugar. Vai para lá, ora, que lá você vai encontrar a pessoa que também frequenta o Santíssimo Lugar. E vai ser a pessoa ideal para a sua vida. Porque quem ama mais a Deus, certamente vai ser fiel a você. Porque tem momentos na nossa vida que nos deixa casados. Não é apenas o amor que sentimos uns com os outros, é o amor que temos a Deus. Quem é casado entende aí os segredos das caneladas da vida. Mas que isso? Isso não é amor? Isso é amor. Amo mais a Deus do que o meu cônjuge. E isso nos deixa afinados no reino. Quer ter uma profissão abençoada? Vai em Deus e fala: Senhor, qual é a profissão que tu tens na minha vida, para a minha vida? Eu estou no tempo da decisão entre adolescente e jovem. Eu não quero ficar dando vários tiros, eu quero dar tiros certeiros. Eu vivi mais de 30 anos para descobrir isso. Eu preciso ter paciência para esperar a oportunidade certa. É muito ruim ficar dando tiro ao relento. Seja certeiro. Seja a flecha alcançar o alvo e não quase no alvo. É igual o Botafogo. O Botafogo foi um tempo vice. Um dia eu entendi essa verdade. Eu falei assim: para de ser vice, não é campeão, vice-campeão. O que é vice-campeão? É um título para consolo para quem não é campeão. Que coisa! Dá uma raiva às vezes o meu Botafogo. Eu falo: só Botafogo. Vigia, Botafogo. Deus não quer isso para a gente. Deus quer o quê? Que nós acertemos o alvo. E como podemos acertar o alvo? Dependendo do Senhor. Quantos de nós hoje chegamos, olhamos para trás e falamos: se hoje eu tivesse a consciência que hoje eu tenho, eu não teria feito isso que eu fiz. Mas podemos dizer: mesmo com tudo que já fiz, hoje com a consciência que tenho, escolho tomar decisões diferentes agora para frente. Vamos ficar sobre os pés? Em seguida vamos estar orando, depois do louvor, e separando em classe. Adolescentes, jovens lá em cima, crianças lá em cima e adultos